Pronto. Bom, vamos lá. Então, visita ilustre de hoje, professora Roberta Serasi Urbano, da UFSCar de São Carlos, que trabalha com microplásticos atmosféricos, é uma pesquisadora muito relevante na área, reconhecida pelo governo brasileiro, que participou de apresentações do Ministério do Meio Ambiente, não é, Roberta? Sobre a questão do microplásticos no ar, impacto na saúde. Quer falar, Roberta? Pode falar, você que sabe. E ela participou, e esse webinar vai estar disponível, está disponível já no site do Ministério do Meio Ambiente, vou até divulgar depois. A professora Roberta fez um estágio pós-doutoral ou um sabático, depende de como as pessoas definem esse período que a gente fica em laboratório de gringo. Aqui na UFSCar é um limbo, né? A definição, né, Roberto? É. E lá em Birmingham, né? Correto? Isso, em Birmingham. E lá ela teve contato com algumas técnicas que eu achei fantásticas, né? Eu vou perguntar sobre isso. E justamente de deposição atmosférica e impacto à saúde, né? Você trabalhou com sistemas substratos celulares, né? Isso. Foram células, isso é um modelo diferente. E a Roberta desenvolveu um trabalho com as escolas de São Carlos para deposição atmosférica. E eu vou encerrar por aqui, que eu estou falando demais, porque eu acho que agora a gente faz pergunta para a Roberta. A Roberta, se ela quiser fazer algum comentário, resumindo brevemente o grupo de pesquisa, algum comentário que queira fazer, e a gente abre para todo mundo perguntar. Tá bom. Bom, vamos lá. Eu peço desculpas, na verdade o Walter está dizendo que ele enviou o e-mail e ele foi perdido, né? Eu também acabei demorando para mandar as coisas por uma questão aí, né, de o quanto a gente foi para selecionar esse artigo, o que mandar e tal, e aí acabou ficando mais difícil, né, dada a quão diferente e os nossos trabalhos ainda estão começando, né, então acho que eu peço desculpas também, em relação a não ter enviado, né? Eu mandei em cima da hora e aí, por fim, vocês acabaram tendo problemas de comunicação, enfim. Mas não tem problema, né? Eu agradeço muito ao Walter pelo convite, né? Para poder falar aqui um pouquinho com vocês. É muito legal essa participação. Na verdade, eu acho essa disciplina maravilhosa, né? Já me inscrevo todas as vezes parece que eu mal consigo participar, né? Assisto alguns dos vídeos que ele envia, mas enfim, outras coisas vão nos tomando aqui bem no horário que deveríamos. Como o Walter já disse, né, que eu sou, né, mas somos reconhecidos, na verdade, participamos algumas vezes dessas discussões, né, com o Ministério do Meio Ambiente aí, o que eu agradeço muito a eles até pela discussão, né, acho que está sendo um trabalho bem legal, uma troca bem legal, né, para a definição aí do que a gente precisa, né, no Brasil, e não ficar tomando aí uma atitude muito política ou só muito voltada a interesses econômicos. Bom, como o Walter disse, né, e aí depois a gente já começa até direcionando aí um pouco a conversar com a Camila, nós trabalhamos com atmosfera aqui no nosso laboratório, nós já desenvolvemos um trabalho durante o mestrado de um aluno meu, o Gabriel, né, esse artigo, né, esse trabalho, ele foi desenvolvido com análise, né, então, de microplásticos, tanto quantidade, quanto fizemos uma análise qualitativa dos polímeros para determinar fontes de emissão desses microplásticos para a atmosfera. Esses materiais foram coletados aqui em São Carlos, a princípio, né, numa escola, no centro da cidade, e ele está sob revisão. Na verdade, ele veio aí para as revisões e a gente, em breve, pretende publicar esses resultados, né? Pretende estar com esses resultados, aí ficaria fácil guiar a parte mais atmosférica em relação ao que a gente tem feito. Agora, isso
foi o escopo que a gente tinha inicialmente feito. E aí eu agradeço imensamente ao INCTA, ao Walter, aos outros membros integrantes, né? A gente começou uma discussão bastante profunda sobre o tópico, e aí, com isso, eu propus um projeto, né, a FAPESP, e que está sendo financiado, e nesse daí a gente ampliou um pouco, então agora a gente tem feito amostragens em outras cidades no estado de São Paulo, amostragem no Paraná, né, nós estamos trabalhando com uma técnica, a gente está trabalhando com Raman, que a gente já trabalhava, mas aí a gente comprou um pirolizador, né, para acoplar o nosso GCMS, porque Camila, a gente pode conversar sobre isso, mas de fato, falar sobre partícula atmosférica não é fácil. Walter estava dizendo do síncrono, né, do Sirius, de fato, para as nossas amostras, grande parte do que a gente tem de partículas, né, microplásticas nessas amostras, precisariam de uma ferramenta tão importante como essa, né, que o governo brasileiro aí tem, né, que o Brasil tem disparado em termos de tecnologia, e aí a gente ampliou, está tentando fazer por pirólise também, tem uma aluna minha que está trabalhando no desenvolvimento dessa metodologia, né, para fazer análise dos polímeros aí, dos microplásticos por pirólise, a gente continua fazendo com Raman, e aí, por causa dessa minha experiência, né, na Universidade de Birmingham, e por uma paixão, né, nós somos também, uma parte desse projeto também vai avaliar a parte mais de saúde humana, então toxicologia, eu já gostava bastante, a gente já tinha trabalhado com toxicologia, enquanto eu fiquei na Inglaterra, como o Walter falou, a gente trabalhou com um modelo que simula a inalação um pouco melhor, né, na verdade ele permite que as partículas microplásticas, que as células de pulmão ou os tecidos, elas entrem em contato com essas partículas microplásticas na sua forma que elas entrariam, né, na atmosfera, e não em solução, né, ou em uma mistura, em um material líquido que modifica bastante, né, a interação célula-partícula, e aí metabolismo, essas coisas todas, tá? Então, a gente tem uma outra linha do projeto, que é para trabalhar com esse, tem uma outra aluna minha aqui também, que está fazendo a disciplina, que está trabalhando no desenvolvimento, né, do sisteminha aqui no Brasil, porque lá na Inglaterra a gente comprou esse sistema, né, aqui no Brasil a gente desenvolveu esse sistema, e a gente desenvolveu o sistema para usar aqui e fazer essa exposição das células e dos tecidos mais fidedignamente a essas partículas, né, microplásticas. Bom, basicamente, nosso trabalho é isso. Camila, né, se você quiser começar, não sei se você, né, você tinha conversado, e aí até o Walter disse que a gente poderia falar um pouco melhor. De fato, a gente tem uma limitação muito grande, tá, em técnicas analíticas, quando a gente está trabalhando com a atmosfera, né, enquanto no nosso laboratório a gente tem um grupo, né, que trabalha com água, principalmente a Nathalie, né, uma doutoranda, ela utiliza o infravermelho, né, o micro FTIR, e também o FTIR em si, né, com ATR, e tem funcionado muito bem para as amostras dela, claro que ela tem limitações, né, em partículas menores, e acaba indo depois levando para o Raman e tudo, mas para a gente, para a atmosfera, essas ferramentas, elas são úteis, claro, elas são complementares, mas cerca de 1%, na verdade, menos, mais de 10, cerca de 10% das partículas que a gente encontrar na atmosfera vão ser maiores aí que 10 micrômetros, né? Na verdade, isso, então, é um limitante muito grande em termos analíticos, tá? Então, para trabalhar com a atmosfera, a gente tem que explorar essas técnicas aí que permitiriam uma quantificação
Então, mais menores, agora a gente já está até partindo para uma análise por GCMS, né, obviamente, daí a gente vai fazer em quantificação, né, e os número de partículas, etc., a gente tem que fazer em etapa anterior aí, claro, a gente pode até fazer o microscópio da mão. Mas acho que é basicamente isso, né, Camila? Eu não sei o que vocês começaram a fazer, o que vocês estão fazendo, qual está sendo a dificuldade, se você quiser falar um pouquinho. Acho que Camila, é isso. quer elaborar a pergunta ou você quer dar um tempinho e a gente abre aqui? Camila, está aí ainda? Ó, eu tenho uma pergunta enquanto a Camila está se arrumando aí. O Roberto, você falou que usa, é uma pergunta que eu tenho recebido, você falou que usa o microFTR, aí devido à limitação de tamanho ele vai para o Raman. Você pode compartilhar com o pessoal qual é a limitação de tamanho? Até que partícula você mede bem no microFTR e a partir de qual você fala, não, isso aqui vai para o Raman. A gente tem feito, né, no microFTR, pelo equipamento que a gente tem disponível, até ali a faixa de 25, 30 micrômetros. Não que o Raman, não muito menor que isso, a gente não tem conseguido. Não que o Raman tivesse sido uma ferramenta muito, né, muito mais avançada que isso inicialmente, porque a gente teve limitações, inclusive, de local, né, todo processo científico, quando a gente começa a trabalhar, a gente tinha aqui um equipamento disponível, que é um dos equipamentos mais tops aí para fazer Raman, né? Não aqui na UFSCar, né? Mas na USP ele estava aí disponível para as nossas análises, só que o professor comprou um laser que não era o mais adequado, né? A gente tinha muita fluorescência, ou se a gente mudasse aí a potência, a gente acabava torrando tudo, a matéria orgânica que a gente tinha, claro, aí era matéria orgânica que não era microplástica, mas tudo bem, né, ao mesmo tempo isso acarretava em um grande problema, e aí depois com o projeto PI, né, a gente comprou, né, eu fiz a aquisição do laser mais adequado, na verdade, da fonte de emissão mais adequada, a gente está usando o infravermelho, né? E aí, agora, a gente consegue fazer varredura no filtro, consegue fazer ponto a ponto com esse sisteminha, e o Gabriel parece que estava conseguindo descer partículas menores que 10, já estava começando a ser analisada. Mas, assim, também não muito menor que isso, né? A gente não espera muito menor que isso, a gente espera fazer por pirólise, na verdade. A gente espera que a pirólise seja uma ferramenta aí que nos ajude mais, o pirólise acoplada ao GCMS, e que aí a gente nem precise ficar otimizando tanto a técnica de Raman, né? Mas na Shimatsu funcionou muito bem, tá? E só que a gente trabalhou lá com partículas bem pequenas, mas padrões, né? E para moer, a gente ainda está com dificuldade. O Walter sabe, já tentamos moinhos criogênicos, temos quilos e quilos de plásticos moídos no nosso laboratório, que estão na faixa ali de menor que 100 micrômetros, mas não chega ali nos 10, aí a gente está tentando selecionar, porque para fazer a exposição, o que a gente inala efetivamente vai estar na faixa aí menor que 10 micrômetros, de uma maneira geral, menor que 10 micrômetros é o que a gente deveria trabalhar, né, se a gente for considerar a inalação. Fora que os próprios sistemas, né, de exposição, eles limitam esse tamanho. Sobre esse tamanho, você acabou de falar, para trabalhar com exposição atmosférica, precisa ser menor que 10 ou 10 ou menos, né? A gente até inala, se
se a gente olhar aquele artigo, né, do Amato Lourenço, da USP de São Paulo, até tem partículas que foram determinadas no pulmão, foram encontradas no pulmão, partículas ou mesmo fibras, porque, na verdade, a gente está falando de tamanho aerodinâmico, né, então aí está relacionado à densidade, tudo, um pouquinho maiores, mas da ordem maiores que 20 ele não encontrou, então 10 é mais ou menos o que o nosso já o que a gente consegue inalar mesmo. Fora que, né, menores ainda, nosso sistema, né, de defesa elimina menos eficientemente. Então, além da gente inalar, mas a gente já tem a barreira do nariz e tudo, né, a gente elimina mais facilmente partículas maiores. Tá. Mas aí a questão eu tenho uma questão que eu consigo respirar partículas maiores que 10 micrômetros, correto? Porque se eu estou perto da fonte, eu consigo Sim. respirar. Porque eu lembro que quando eu tomo conta de churrasco, o meu nariz fica sujo de coisa preta. E às vezes, quando eu vou limpar, eu vejo as partículas ali. Ou seja, está maior. Se eu consigo ver, é maior que 10 micrômetros. Mas aí, o 10 micrômetros, ele é o limite para suspensão da partícula, né? Ou seja, para ela ficar mais tempo no ar, e aí sim ela é transportada e mais fácil da gente respirar, mesmo estando longe da fonte, é isso? Mas veja, as partículas maiores ficaram no seu nariz. Não foram para o pulmão. Não é que elas não vão, mas aí, quanto menor, mais ela vai ter o poder de penetração. Então, para atingir frações ali, frações menores que 10 e tudo, você vai ser inalado. Não estou dizendo que nada maior que 10 vai atingir seu pulmão. Pode ser que sim, mas o nariz funcionou como uma barreira, a boca vai acabar funcionando como uma barreira, você vai inalar, você vai ter esse processo, mas as partículas maiores, elas ficam, a gente tem essa barreira ali que é o nariz, os pelos do nariz, o sistema ali do nariz. Menor, vai atingindo. Existe muita divergência, né, nas frações, assim, mas vários artigos a gente acha assim, ó, fração tráqueo-bronquial menor que 4 micrômetros. Então, quanto menor, mais ela vai penetrando no sistema respiratório, né? E as ainda menores podem conseguir translocar o sistema circulatório, etc. Então, é isso, você está inalando, né? Mas justamente as maiores ficaram ali no seu nariz, houve uma filtração efetiva, né? As menores, com certeza, foram para o seu pulmão, e é isso, claro que... A Camila se manifestou, Roberto. Ela disse que... Já respondeu uma das perguntas de hoje, e ela colocou um símbolo que eu aprendi recentemente, que significa que ela gostou. Ela colocou menor seguido de um 3. Sim, sim, sim. É isso? Que significa coraçãozinho. Um coraçãozinho, sim. E depois ela falou, o problema é fazer um microplástico padrão com este tamanho. E é o que você falou, né? Você não está conseguindo também, né? Não, a gente tem padrão comprado mesmo, né? De poliestireno, de PE, creio eu, que é PE que a gente comprou. Que tamanho? Preciso... Porque PS a gente vai por nano, beleza, né? Faz emulsão, faz por nano, mas é um plástico muito questionável do ponto de vista de ser ambientalmente relevante. Mas o PE, que tamanho que você comprou? Preciso ver, Walter, qual foi a faixa, mas ele é nano. Ele é nano, que legal. A gente conseguiu, até posso verificar isso já aqui, mas a gente conseguiu comprar um padrão de PE nano, tá? Então, a gente tem ele aqui um pouquinho, né? Mas temos PE nano. Sim. Já que esse momento é para fazer perguntas de bastidores e de coisas que a gente não encontra nos artigos, quanto custou?
Eu acho que foram $5.000, um miligrama, 10 miligramas. Não, eu não sei, eu preciso ver, mas assim, era algo bem. 10 miligramas. Você sabe que eu estou tendo, Era 10 miligramas. nesse momento, eu estou fotodegradando 50 gramas de PE micrométrico. E está dando um trampo, mais um trampo. Imagina, e esse já foi caro, foi da Sigma. Imagina 10 miligramas. Porque eu fico pensando como que o cara faz um PE nanométrico. E agora eu estou entendendo. Ele faz de um jeito muito caro. Porque De um jeito muito caro. Estou olhando aqui mas para você é fundamental, né? O que, Walter, desculpa. Esse PE nanoplástico é fundamental, né? Senão... Sim, só que veja também, né? De novo, é padrão. Padrão, eu não posso dizer que isso foi para o ambiente, nem nada, né? Um padrão sintético. Você pode falar um Sim. pouquinho? Ah, peraí. Tem alguém que mandou uma pergunta. A Camila perguntou se eu não sei se eu posso. Ah, não, não pode, não pode. Eu preciso avaliar, Camila, pelo seguinte: gostaria muito, mas eu preciso ver o quanto nós vamos precisar, né? Posteriormente a isso, sim, a gente pode tentar. Pode tentar. Não, você pode me mandar a mensagem, a gente pode ir conversando e eu estou aqui até procurando, a gente vai conversando e tudo, mas aqui, ó, nanosfera, foi. Ó, exagerei um pouco, foi 3.500. Ah, bom. Tá bom. Ao invés de 3.500 5.000, foi 3.500. Por quantos gramas? 10 miligramas. 10 miligramas. Isso. Esse é um ponto que precisa avançar, né? A questão do É. nano, que não é poliestireno, é caríssimo. Não, a Pâmela falou, é difícil ser pesquisador no Brasil? Não. 3.500 dólares. 10 miligramas é difícil ser pesquisador em qualquer lugar do mundo. Eu ia dizer isso. Pode parecer, sim, para a gente ficou caríssimo, né? Mas pode parecer que é uma coisa impossível aqui, mas enquanto eu estava na Universidade de Birmingham, a gente tentou comprar e não existe. A Cosferic, né? A Cosferic produz o PS muito facilmente. Eu não me lembro se foi da Aldrich ou da Cosferic que a gente comprou, né? Na verdade foi de alguma empresa esse PE, mas a gente não encontra também, tá? Então não é uma limitação, viu, Pamela? Nesse caso, não é uma limitação brasileira. Claro que você converte 3.500 dólares e aí as coisas ficaram exorbitantes em real, né? Mas eu tentei comprar por lá, inclusive, né? Até a professora lá super incentivava, né? A compra para a gente tentar fazer, porque a gente até tentou preparar, né? Então, a ideia não era trabalhar com esses padrões adquiridos, né? A ideia era trabalhar com a amostra ambiental e trabalhar com a amostra que simulasse o que a gente encontraria no ambiente. Então, pegamos vários plásticos, moemos e tudo. Mas daí a gente está com muita dificuldade de moer. A gente já usou moinhos, chega, a gente até tem alguma coisa ali na faixa de nano, mas ainda assim, depois tem que separar, né, para no momento da exposição ter uma ideia sobre isso. Sinceramente, achar o moinho, se a gente tivesse um moinho, até o Walter falou que em breve terá, né? Achar o moinho não tá um processo trivial achar um moinho criogênico, né? A gente tem um aqui no Dema que permite, né, que faça essas moagens, mas ele tem uma utilização muito grande, né? Então existe aí uma limitação até em termos de utilização. Né?
Ó, Temos que fazer isso e vender, professora Adriana falou. Eu acho também. A gente sintetizou o PP, viu? Vamos ver. Nanoplástico. Vamos só, a gente precisa caracterizar direitinho, mas parece que funcionou. Vocês sintetizaram, fizeram uma síntese do PP no ambiente de emulsão para poder fazer em tamanho pequeno. Sim. Legal. Ó, Roberto, o André levantou a mão. André, sim, vamos lá, André. Bom dia, tudo bem, Roberta? Bom dia, tudo bem, e você, André? Tudo bem. Bom, primeira coisa, se alguém for fazer essa empresa aí para moer microplástico, me chama de sócio aí, que eu quero entrar também, viu? Assim, pergunta de leigo, tá? Mas se é tão difícil conseguir essa amostra, você não conseguiria ter essa amostra no próprio ar para poder fazer análise? Você chegou a mencionar agora há pouco, mas eu não entendi o porquê que não deu certo. Então, a ideia é a seguinte, o Leonardo foi numa pergunta da mesma linha. Sim, nós fazemos, né? Inclusive, nós temos amostras, nós temos o microplástico, porque o Raman é uma técnica não destrutiva. Então, nós temos essas amostras, nós temos essas partículas. O inconveniente é otimizar o método, né? Para começar a trabalhar essa exposição, né? Então, sim, nós fizemos, nós pegamos as nossas amostras, produzimos ali um extrato, que nós acreditamos que a gente tirou todos os microplásticos do filtro, né? Ou que a gente pegou todas as partículas que estavam na atmosfera. A gente tem esse extrato para expor as células a essas amostras. Mas, enquanto com um padrão, a gente tem ali uma ferramenta para poder otimizar a metodologia, para poder otimizar esse processo de exposição com as amostras, né, do ambiente diretamente, a gente não tem. E, por exemplo, anteriormente, a gente trabalhou com amostras de material particulado, provavelmente eram microplásticos aqui, né, da nossa região também, e produzimos esse extrato ali, né, para expor as nossas células. Fizemos análises toxicológicas e etc. Tem amostra que a gente nunca esperava que fosse causar tanto dano toxicológico, né? Por quê? Só que aí a gente ainda não estava usando esse modelo que mimetiza a inalação, enfim, né? Esse que é mais novo. Algumas amostras, por exemplo, do período chuvoso, em que eu tinha concentrações ali de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, bisfenóis, dioxinas, né, que a gente conhecidamente tem poder aí, né, danoso às células, a gente tinha amostras que tinham concentrações menores e que o poder, né, o impacto toxicológico foi maior. E por que disso? A gente tem que avaliar posteriormente. Então, por quê? Porque a gente não tem quimicamente o que tem ali, sabe? Então, a questão da tentativa de produção é justamente para a gente tentar otimizar um pouquinho. Poliestireno de que tamanho vai ser mais tóxico, vai causar maior impacto, né? Não gosto nem muito de falar exatamente de tóxico. Vai causar qual vai causar maior impacto? A gente está falando, se a gente vai para o ambiente, né, a gente está falando só do poliestireno ou a gente já está falando poliestireno com ecocorona, né? Então, com outros compostos que foram sorvidos nessas partículas, tá? Então, para a gente tentar otimizar um pouquinho mais até o sistema, impacto do tamanho, que a gente já espera que quanto menor seja maior o dano, né? Para tentar otimizar essas questões e otimizar o modelo de inalação, a gente estava tentando, porque normalmente esse modelo ele é excelente, mas ele tem sido usado mais assim para produtos sintéticos, sintetizei alguma coisa, vou lá, sei a dose, sei a concentração que eu emito e pronto, né? Então, para tentar otimizar todos esses parâmetros, os padrões seriam adequados. Mas, claro, nós estamos tentando fazer com a amostra também, tá? Quando você fala otimizar, o que seria? Padronizar, é isso? Otimizar assim, quanto eu vou pegar a célula ali, vou expor ela por
24 horas, que seja, tá? Coloquei minha concentração de 20 microgramas por metro cúbico de ar. Normalmente, eu fiz uma média aí de concentrações de plásticos, o que eles encontraram, tirei mínimo, máximo, pronto, encontrei esses valores, né? Expus a isso. Legal. As células foram expostas a isso? O que aconteceu? O tamanho influencia, né? Então, vai variar se eu colocar partículas no sistema que tem diferenças de tamanho. As células vão ser expostas a essas partículas de forma diferente? Isso está relacionado a um problema do modelo ou simplesmente era o que aconteceria, sabe? Então, otimizar essas coisas, quanto tempo deixar, qual volume deixar, né? Para fazer com que depois o ambiente seja realmente mimetizado. Então, assim, a gente está com um modelo que mimetiza o ambiental, só que aí a gente queria usar os padrões ali para otimizar um pouquinho desse modelo para que essa mimetização seja Seria mais isolar adequada possível. alguns critérios ou não? É totalmente contrário? Exato. Seria avaliar esses critérios, não necessariamente isoladamente, mas mais ou menos, fazer uma separação desses critérios e depois utilizar esses critérios nas próximas análises. Basicamente isso. Obrigado. Acho que o professor Walter levantou a mão e talvez ele vá contribuir também um pouco. Não, fica de boa aí. Eu levantei a mão para passar as perguntas que estão no chat. Matou sua pergunta, André? Sim, obrigado, Roberta. Tem aqui duas perguntas parecidas, que são do Leonardo e da Paula. O Leonardo. Sabem se existem pesquisas dessa natureza que conseguiram coletar amostras dessas partículas diretamente do ambiente? E a Paula. Bom dia, professora. Gostaria de saber se teria como a senhora explicar um pouco como é o método de coleta, mas se seria algum ponto fixo que colete a deposição desse material ou algum ponto móvel, como as redes de arrasto de águas superficiais. E se a partir desses estudos, se a partir disso há estudos para buscar a fonte, mas mais relacionada a correntes de ar que poderia estar levando. Então, a Paula é mais sobre o método e o Leonardo sobre o tamanho do que a gente coleta com esse método. Você pode fazer. O Leonardo até falou, foi uma coisa que eu acho que eu já tentei responder um pouquinho para o Leonardo. Dá para fazer, né? A maior parte dos artigos publicados, né? Então, do que o pessoal tem feito, ou é uma análise, como foi feito na USP, que aí pegou o pulmão e fez análise só posterior ao que tinha de partículas, né? Não é só porque isso é básico, tá? Isso não é trivial, mas fez uma análise do pulmão e não avaliou se há diferenças e etc., né? Então, enfim. Mas nós estamos trabalhando com isso, com amostras do ambiente. Então, eu acho que eu tentei explicar um pouquinho, falar um pouquinho para o Leonardo, responder a pergunta do Leonardo na hora que eu falei sobre isso. A gente tem coletado direto da atmosfera. Eu sei que alguns grupos também estão fazendo, tá? Então, tem um grupo da Stephanie Wright, lá na Inglaterra, que também tem feito bastante sobre isso. O sistema de saúde inglês tem, inclusive, ele tem investido e incentivado algumas pesquisas sobre vários aspectos aí de inalação, né? Então, tem várias pesquisas sendo desenvolvidas em Londres, baseados aí no sistema de saúde mesmo, tanto com microplásticos quanto com aqueles vapes, né? Mas aí não é o tópico aqui da aula, mas eles estão fazendo comparações bem interessantes entre o vape e o cigarro comum. Em relação ao que a Paula perguntou, se vocês quiserem, eu até posso apresentar, né, um slide aqui, se ficar mais claro. A questão é a seguinte,
eu vou até abrir aqui, Paula, a gente faz, a gente usa duas metodologias de coleta, né? Uma que é ativa, que é com uma bomba, estou abrindo aqui, e outra que é passiva, então é deposição atmosférica, né? Sobre um filtro. Essas são duas das metodologias que são bastante utilizadas, né? Mas existem outras. Dá para fazer análise com sistemas móveis, tá? É possível. Porém, eu tenho visto pouca coisa em escapamento, essas coisas, por exemplo, porque a gente está falando de fontes móveis, né, mais relacionadas a pneus e etc. Tá? Então, o que eu tenho visto é coleta, e é fixa, tá? Não é uma Não tem coleta móvel. coleta móvel. Pode ser. Porque eu lembro que eu vi um paper, bem de curiosidade, de um cara que instalou uma coleta de microplástico em avião. Pode ser feito. Em avião eles têm feito, instalado porque tem bastante pesquisa trabalhando com qualquer tipo de poluente, né? Na atmosfera, na estratosfera, na alta, né? Então, eles instalam um amostrador similar a esse, no avião em movimento. Então, é possível também, mas o sistema de amostragem, na verdade, eles são basicamente os que foram utilizados, deixa eu mostrar, eu acho que esse aqui que a gente usou na aula pode ser bem interessante. Eu não sei se colocando janela, depois ele vai compartilhar o próximo, tá? Bom, a gente pode usar, né, peneiras mesmo, só que aí nesse caso a gente tem que pôr um sistema aqui embaixo, tá? Funis, aí, né, funil e acoplado a garrafas, tá? Baldes, isso aqui se configura um pouco, baldes ou mesmo sistemas mais prontos, tá? Para coletar essa deposição. Como eu disse, a gente também coletou material de deposição, eu posso mostrar depois como foi o nosso. Nesses casos aqui, ó, todos eles permitem coleta tanto total, permitem coleta de microplásticos por deposição total, eles vão ficar abertos, né? Se chover, vai coletar microplástico que está na água de chuva, se não chover, vai ser só deposição, quanto maior o diâmetro aerodinâmico, maior a velocidade de deposição, tá? Esse sisteminha aqui, esse último, né, acho que vocês estão conseguindo ver, esse último aqui, ele já é um sistema que ele abre e fecha, tá? Então, ele permite te coletar ou só chuva ou só deposição seca, baseado no... Caiu uma gota de chuva, o sensor vai lá, abre ou fecha, tá? A gente fez, né, estruturas mais desse gênero, para não utilizar material plástico. A gente não usou, na verdade, uma caixa gigantesca assim de madeira, mas tem alguns grupos usando funis de vidro, né, coisas de vidro em caixas, ou ainda de metal, tá? Para coletar deposição seca e úmida, também foi coletado neve. Tem vários artigos que coletaram, então aqueles artigos que fizeram nos Pirineus e etc., coletaram amostra de gelo, né? Então, tinha depositado junto com o gelo ali, e eles foram lá e ficaram coletando a amostra. Pode falar, Walter. Por que numa caixa? Acho que eu não sei o porquê que eles colocaram na caixa. Acho que simplesmente só para colocar o funil de vidro aí de uma maneira mais protegida. Só. Não, eles não explicam efetivamente o porquê que eles usaram essa caixa. Isso é para deposição seca e úmida. Seca e úmida, tá? Seca e úmida, é o que está depositando. Porque se pode, como eu disse, esse sisteminha aqui, ó, vejam, ele tem aqui um sensorzinho.
Nesse aqui, caiu uma gota de chuva, provavelmente ele muda, né? Então, o que estava aberto para deposição seca o tempo inteiro, caiu uma gota d'água, ele fecha esse e abre esse. Coleta úmido, por exemplo, nesse da direita e no da esquerda, esse sistema. Isso aqui, Fábio, é deposição passiva, tá? É o que a gente chama de deposição passiva, tá? Já vou chegar no que você perguntou. Existem alguns trabalhos, aqui é um que a gente tinha, existem outros trabalhos que já fazem, né? Esse aqui também, depositado, partícula que foi depositado no chão, né? Vai lá e varre, né? Agora a gente passa um pouquinho mais para ativo, né? Que pode ser usado no aspirador de pó, por exemplo, que foi o que foi depositado no chão, você vai lá, usa o aspirador de pó e faz análise. E o que a gente tem usado também, que aí acho que está relacionado à pergunta do Fábio, né? Aí agora a gente está pensando em bombas, né? A gente tem a bomba de sucção de ar, como nessa imagem aqui, está bem visível, né? Essa bomba é acoplada a um sistema que mede o volume, porque a gente precisa saber quanto volume de ar passou, e aí na pontinha aqui a gente coloca filtros, né, onde essas partículas de plástico são depositadas, tá? Então aqui nesse caso tem bomba de sucção de ar, e aí a gente já passou para a amostragem ativa, tá? Dá para fazer tanto assim, pequeno volume, bomba de pequeno volume, quanto assim, bomba de volume aí da ordem de 1.000, 3.000 metros cúbicos em 24 horas. Dá para fazer ambos os sistemas, a gente tem usado tanto a deposição quanto assim. Desculpa, vai lá, Walter. Não, é só um manifesto para quando você tiver um tempinho. Não, você pode falar no aspirador de pó? Sim. E também você falou 3.500 metros cúbicos. Em 24 horas. 500 mil litros. Em 24 horas. Esse sistema de amostragem de grande volume faz isso. E o aspirador de pó, ele é uma solução viável para quem trabalha com microplástico? Porque aí se coleta aonde? Então, tem trabalho que usou, né? Então, até a gente tinha separado aqui, né? Deposição seca, total, seca e úmida na atmosfera, né? Então, tem esse sisteminha aqui, seco e úmido. Esse também foi de deposição seco e úmido, considerando aí a neve. Aqui a gente separou como um material particulado depositado no solo, né? Então, é microplástico que já foi depositado no solo. Tem artigo que foi publicado... Exato. Tem artigo que foi publicado com aspirador de pó ou com esses sisteminhas aqui na rua. Então, foi lá na rua para coletar, sei lá, alguns mais especificamente tentando trabalhar com pneus, vai lá, coleta na pazinha ou coleta com aspirador. Ou mesmo dentro de casa, né, faz coleta assim com aspirador, pega um filtro específico para isso, e aí você tem a amostra de partícula que foi depositada no solo. É uma estratégia, né? Eu acho que para indoor, né, para ambiente interno, esses sistemas aqui com aspirador de pó são bastante interessantes, né? Já para sistema externo, a gente tem trabalhado tanto com a deposição total, né, mas no nosso caso a gente usa um sistema como esse aqui, mas sem a bomba, né, e aí a gente põe um frasco de vidro, eu não sei se nesses slides vão estar também, e temos usado ambos os sistemas ativos, tanto de pequeno volume quanto de grande volume. Aí tem bomba de sucção, né? Aí a gente coleta ativamente o que está na atmosfera. Inclusive, durante a SBQ, em uma das sessões, né, temáticas lá, uma das sessões coordenadas, desculpa, o professor Arnaldo aqui da Unesp de Araraquara perguntou para o Gabriel, porque ele tinha trabalhado com amostragem passiva, né, e não amostragem ativa. E aí o professor Arnaldo perguntou, quão fidedigno isso é quando você está pensando depois em fazer exposição por inalação? De fato,
né, quando a gente está falando em ativo, vai simular melhor o que você está inalando, né, que é até o que eu tinha colocado nos slides, né, que eu falei, talvez qualquer coisa, não esse aqui era da aula, que poderia mostrar para vocês, né, mas o quanto a gente está inalando, tá, então, tem sistemas que permitem fazer isso também, bombas que permitem coletar aí a quantidade, como se fosse inalação, 14 metros cúbicos, né, de ar aí. E você não achou nanoplástico ainda, até porque se você achar, você não tem como ver, né? A gente ainda não, exato. A gente sabe, por exemplo, em trabalhos anteriores, porque a gente tem um sistema aqui do laboratório, né? Deixa eu até ver se tem a parte. O nosso sistema foi esse aqui, né? A gente usou esse frasquinho, né? Esse foi da escola, e o amostrador ativo. A gente usou, o Gabriel acho que não colocou nesses slides, eu posso compartilhar o resto e já mostro para vocês. O do sisteminha que usou a bomba. A gente não chegou, né, no nano, tá? A gente não conseguiu quantificar. Então, a gente sabe, em trabalhos anteriores, a gente tem um sistema que ele fraciona as partículas por tamanho. Então, a gente pesa os filtros antes, coloca lá para mostrar. Então, ele fraciona em 18, 10, 2,5, 1 e menor que 1 micrômetro. E aí a gente faz a massa desses filtros. E a massa nessa fração menor que 1 micrômetro equivale de 80 a 90% do total. E considerando ainda que elas são as menores, né, imagine em termos de número, tá? Então, a gente não chegou a quantificar isso ainda em termos de microplásticos, né? O que é isso em termos de Pode ser microplásticos? qualquer coisa, você não tem seletividade. Pode ser qualquer tipo de particulado ali, né? Mas, veja, é 90%. Então, a gente precisa realmente analisar isso para poder dizer algo, né? Para Qual é poder a dizer saída analítica? que a gente não tem nano. Desculpa, Walter. Desculpa, não, desculpa. Qual é a saída analítica para isso? A gente está tentando otimizar pelo pirolizador, né? A gente está tentando fazer aí no pirolizador, né? Porque o pirolizador não vai ter essa limitação de tamanho, só que aí a gente precisa tudo otimizar, né? A gente não vai saber também que tamanho de partícula tem lá. A gente vai fazer uma técnica analítica de caracterização anterior, né? Mas para físico, né, para contagem de partículas, e depois, que é o que a gente já tem feito, e aí a gente tem usado equipamentos aqui de análise superficial, que são aí mais, né, melhores, e depois a gente faz uma caracterização química. Dá para tentar fazer uma análise de proporção ali, dizer, olha, isso era plástico, isso não era, mas daí a gente não vai ter essa limitação de tamanho, só que também a gente não vai saber qual era o tamanho, né? E o síncrotron, né? Até eu conversei bastante com o Sirius, eu conversei bastante com a Ohana, né? E como ele chama? Raul. Opa, desculpa. Raul, isso, nossa, tinha falhado bastante, o Oscar, né? E o Raul, e eles falaram que seria interessante a gente tentar otimizar isso, né, para avaliar a composição e tudo. Mas tá bem no começo isso também, assim. Não tem. Na Universidade de Birmingham, eles tinham um sistema que era acoplado FTIR, micro FTIR, o TGA e o GCMS, tá? E aí eles estavam conseguindo fazer uma análise de TGA, queimava tudo, então fazia tipo uma pirólise, aí fazer por micro FTIR, depois fazer, né, na verdade, então talvez seja possível, né? Mas eles também ficaram ali mais limitados a padrões e amostras de ambientes aquáticos, né? Eles não colocaram nada nano ali ainda para tentar ver se funcionava, tá?
Legal. É isso. A Paula, acho que Paula, buscar fontes. Então, não precisa de rede de arrasto, acho que eu já mostrei as metodologias, né? Você me disse aí se eu respondi. E pensar em correntes de ar. Sim, nos nossos trabalhos a gente viu, curiosamente, foi bem interessante, a gente viu fontes prioritárias aí de roupas, né? Poliéster e tudo, então relacionado a microfibras, a vestimenta, tá? Por sinal, no inverno, que a gente usa mais roupa de frio, tarará, tarará, a gente tinha maiores concentrações de microplásticos, tá? E principalmente poliéster, e a gente tinha também EVA. A gente fez análise numa escola, a gente não esperava que tivesse EVA, né? Assim, não esperava que tivesse EVA, porque normalmente não é determinado, e as nossas amostras foram riquíssimas em plástico, em EVA, tá? Principalmente em algumas amostras quando estava mais quente, né? Acho que a ideia é diminuir a quantidade de emissões por roupas e tinha EVA. Então, era uma fonte bastante pontual, né, de estudo. Mas, sim, a gente faz sempre que vai fazer análise de atmosfera. Atmosfera é lindo, super homogêneo, muito mais fácil trabalhar em relação ao solo, pela homogeneidade da amostra, muito mais difícil, porque você recebe partículas da Amazônia, da África, e isso muda de uma hora para outra. Então, a gente utiliza análise de corrente de ar, de trajetória de massa de ar, sempre para fazer as nossas análises. Sempre nas nossas análises a gente tem que avaliar trajetórias de massa de ar para poder concluir qualquer coisa. Tá? No nosso caso, a gente até teve bastante coisa pontual, mas enfim. Diga, Walter. Não, eu fico muito curioso com esse resultado do EVA, é ótimo. É bem legal. Queria ver se você lembra de cabeça aí o tamanho médio. E aí, quando eu penso no EVA, eu penso em qualquer coisa que a gente está mexendo com plásticos, que a gente manuseia muito, como isso invade a nossa respiração, né? Porque EVA, o que tem? É EVA para as crianças brincarem. Exato, sola de sapato. Cortarem, fazerem arte. Sim. Qual é a fonte, né? A escola tem tapete de EVA. Mas é o tapete de EVA novo, é o tapete de EVA velho, sabe? Tem um ponto a partir do qual ele começa a emitir. Esse é um debate que permeia, inclusive, a discussão do Tratado Global. Sim. Se é preciso fazer um controle de qualidade para ver a emissão, o ponto em que os produtos começam a emitir mais microplásticos. O seu trabalho me levanta muito essa questão. Podemos ver qual foi, né? Depois, assim, inclusive, tenho que fazer as correções aqui. A gente posso olhar em termos de concentração, né? Tamanho, como é que foi, e aí a gente pode conversar assim, Walter. Aqui eu. Oi, desculpa. Esse é o Glamato? Esse não, na verdade, são vários artigos aqui. Eu coloquei só para mostrar para vocês, né? Um sistema, ó, em um deles, que vocês até perguntaram, não dá para fazer direto da atmosfera. Teve um grupo, ó, que trabalhou com um manequim de inalação, então usava uma bomba, mas era uma bomba que succionava a mesma quantidade que a gente inala, né? 14 metros cúbicos aí, litros, desculpa, 14 litros de ar, de maneira média, né? Então, colocaram um manequim sentado, esse é um artigo dos italianos, eles colocaram um manequim, depois fizeram, mas só quantificação, tá? De número de partículas. Isso aqui foi uma questão de faixa de inalação baseada em artigo e volume, né? Daí já não é. E o do Amato foi esse aqui, né? Eles determinaram, acho que eu coloquei as partículas aqui, tá? Eles determinaram polipropileno, poliestireno, poliamida aí nos pulmões, né? Em 13 das 20 amostras, como eu tinha falado. E aí, ó, veja, Walter, fibras, eles acharam até 17 micrômetros, que você tinha me perguntado, mas partículas menores que 5, tá? Então,
e o nosso sisteminha é um sisteminha como esse aqui. Fala desse sistema, Roberta, para o pessoal, acho que eles vão gostar de ver. Esse sisteminha, a gente coloca as células, né, ou os tecidos aqui embaixo, tá? E aqui em cima, a gente tem, e nessa câmara, tá? E aqui em cima a gente tem um sisteminha que a gente coloca ali o extrato, ou mesmo, sei lá, enfim, a suspensão de plástico, ou mesmo as partículas plásticas, e liga esse sistema, né? Aí, se eu colocar as próprias partículas, eu tenho que colocar algum dispersante, normalmente PBS, e aí eu ligo isso aqui e ele forma um aerossol ali dentro. É parecido com aquele um controle muito maior, né, de partículas e tudo, um sistema parecido com aquele de inalação, quando a gente está doente, vai para o... ou criança, é bastante comum, né, está doente, precisa ir no hospital para fazer inalação. Então, é um sisteminha que aerossoliza amostras basicamente da mesma forma. Então, forma os aerossóis aqui dentro da câmara, né, forma os aerossóis como eles estavam, né, o aerossol na atmosfera. E aí as células, os tecidos, enfim, o que você quiser, vai estar exposto a esses aerossóis da forma como eles estariam na atmosfera. Tá? Tem alguns videozinhos, mas é basicamente isso. Se alguém quiser ver o vídeo. Tá. Eu tenho uma pergunta de qual é a massa de microplásticos que você coloca por experimento nesse equipamento. Então, nós conseguimos aerossolizar 200 microlitros, tá? E aí, eu otimizei baseado, tá? Mas isso não importa muito, né? Ele consegue até 200, você pode ir concentrando, tá? Então, colocando 200, mais 200, mais 200, mas mais que 200 ele não vai aerosolizar efetivamente. Em termos de massa, eu fiz um estudo e baseado em concentrações que foram, como a gente ainda não tinha os nossos dados efetivamente, né, quando eu fui para Birmingham, a gente fez uma otimização, um cálculo baseado nos artigos de revisão, então, o que eles tinham simulado de inalação, ou o que eles encontravam de microplásticos na atmosfera, né, então, baseado só no que já tem. Vai ter um monte de nano ali que a gente não sabe que está lá, né? Então, baseado no que a gente sabe que tem, eu otimizei quanto a gente estaria exposto. Em 24 horas, a gente tem exposto normalmente, se fosse para simular algo natural, a 20 microgramas, tá? Em 24 horas, 20 microgramas de microplásticos. Então, eu faço esses 20 microgramas nesses 200 microlitros, e aí eu exponho a célula a isso. Que seria o que é 24 horas, né, de exposição. Mas dá para mexer com isso também. Fiz exposições maiores, 100 também, tá? 100 microgramas por inset. Uma dúvida sobre o experimento, talvez para quem vai trabalhar com microplástico atmosférico. Bom, depois você conta para o pessoal como que eles fazem para propor uma colaboração com você, porque eu acho que esse equipamento é fantástico, né? Você tem ele aí, né? Sim, a gente desenvolveu, a gente está desenvolvendo. Legal. Não é exatamente esse, tá? Esse é o comercial, a gente pagou, vou falar em valor de novo, a gente pagou 50 mil libras, e aí esse ficava inviável, que é o que a gente falou, né, que era difícil fazer pesquisa no mundo. 50 mil libras, de fato, não era um equipamento trivial para trazer aqui, mas os aerossolizadores são os que estavam lá, a gente só produziu aqui a caixa, tá? A caixa, e que era a parte que dava para ser feita, né? Tá. Você falou que coloca 200 microlitros. Isso. Aí depois você falou de volume de novo, aí eu fiquei assim, então é uma suspensão de água, microplástico em água. Uma suspensão dos microplásticos em água ou em PBS, né? PBS é um tampão, né? Tampão, isso porque o PBS é bastante adequado para células, tá? Eu posso simplesmente colocar as partículas ali,
colocar as partículas plásticas ali em massa e adicionar essa suspensão só para permitir que forme aerossóis. Por quê? Vai formar dentro o aerossol, mas ele tem aquela coberturinha ali de PBS que vai secar no processo, tá? Então, precisa de um dispersante. E aí, então, como que você faz para saber que dispersou? Porque o polietileno é chatíssimo de dispersar. A gente já percebeu isso. Mas o fato dele estar ali, por isso que a gente pode pesar as partículas e depois só adicionar o dispersante ali, só para ele conseguir fazer as vibrações e tudo. Põe a massa, põe o dispersante. E quando Pode ser feito isso. A gente nada. não fez ainda, porque a gente não tentou trabalhar com PE ainda, dado que ele era ouro, né? A gente já trabalhou com poliestireno que já veio em dispersão. Mas pode ser, o equipamento permite que seja feito isso. Então, é uma estratégia a ser testada aí. Imagina pesar uma quantidade desse PE e durante a pesagem espirrar. Voar PE para todo lado. Eu vou querer morrer. Imagina, um carro que você está jogando fora. A gente não vai usar ele enquanto não tiver alguma. Por isso, né, Camila, eu até peço desculpas na hora que você perguntou, pode doar? Tá, pode ser que no fim a gente consiga otimizar tudo e a gente consiga fazer isso aí render bastante trabalho. Mas por enquanto não pode, porque a gente tá com medo até de usar esse material. A gente está guardando esse material para depois. Vamos fazer com os que estão disponíveis, com o que a gente produziu, com o que é barato, e depois a gente avalia. Eu estou curioso como é que vocês vão fazer para ter certeza que ele... Porque eu fico imaginando, colocou o microplástico, colocou o dispersante. Como que você garante que ele dispersou, né? E ele foi para a célula. Era essa a questão, né? Quem foi o primeiro? Desculpa, deixa eu ver os nomes aqui, que aí eu vou lembrar. O que primeiro me fez pergunta, não sei se foi o Fábio que chegou e fez essa pergunta, mas é justamente isso. Por que a gente precisa otimizar? A gente não podia fazer direto com o ambiente? Poderia, mas que certeza a gente tem que a gente dispersou? Que certeza a gente tem que chegou nas células, né? Então, quando é padrão, a gente tem essa certeza. Se a gente não tem esse padrão, a gente não tem essa certeza, né? Então, esse está sendo, por isso que a gente tem feito com padrão, né? Não era nosso intuito inicial, era direto a amostra ambiental, tanto é que eu levei um monte de amostra ambiental para Birmingham, que foram e voltaram só ocupando, ainda bem que elas ocupam um pouco espaço na mala, né? Só ocupando espaço na mala, porque chegou lá, eu não fiz com a amostra. Roberta, eu sugiro você fazer uma proposta para mandar para os saques dos cílios, para ver se o polietileno está na solução. Sim. E aí eu acho que essa é uma proposta boa, porque você não tem outra ferramenta para fazer para ver isso. Pode ser. Fala com o Matheus. Tá, Matheus. Matheus é o cara do saques. Ó, quem mais aqui? Tem a Adriana perguntou, né? Eu acho que a próxima é a Adriana. Há relatos de micronanoplásticos que estariam aparentemente obstruindo alguma parte do pulmão. Obstruindo, não que a gente saiba, tá? Como eu mostrei para vocês, o trabalho ali do Amato, viu em pulmão, tá lá no pulmão, obstruir, até que ponto, né? Obstruir, sim, vai estar no alvéolo, pode ultrapassar o alvéolo, possivelmente, se o alvéolo funcionar como um filtro desse microplástico, pode ser que ele funcione como uma barreira, mas obstrução, a gente não sabe, nunca vi nada, tá, a esse respeito. A gente tem estudado a barreira, né, da interface, inclusive, na verdade, é um plano, esse é o plano, né, na Universidade de Birmingham, eles trabalharam mas não foi microplástico, essa barreira pulmão-cérebro, então, pulmão
corrente sanguínea e viram um pouco de obstrução para nanopartículas, mas daí eram sintéticas e tudo, mas não chegou a entupir nada que a gente fosse. Mas eu acho que tem algum artigo agora que falou de entupimento de veias, artérias, enfim, alguma coisa assim, que eles estão relacionando a presença de micro e nanoplásticos na corrente sanguínea, tá? Mas isso eu precisaria verificar um pouco melhor. Tá, a outra questão da bomba já foi. Eu estou seguindo aqui no chat, Walter, se você quiser. Ótimo, perfeito, é isso mesmo. Pamela, as queimadas alteram muito essas análises? Dificulta bastante, tá? Por quê? Porque quando a gente tem as queimadas, a gente tem uma emissão muito grande de partículas, né? Então, a gente vai ter matéria orgânica aí concorrendo. Quando a gente otimizou, pensou, né? Quando a gente pensou, desenhou o projeto, até com a Cris Canella, lá da UENF, nós vamos pegar o filtro, amostrar, colocar no Raman e é lindo. A gente vai ter a análise. A gente coletou. A gente pôs o filtro, a gente não via absolutamente nada. A gente fez um processo de degradação da matéria orgânica, tá? Levou para os equipamentos, né, Raman, etc. 90% das partículas que estavam ali não eram microplástico. Elas ainda eram matéria orgânica, tá? Depois de um processo de degradação. Óbvio, a gente não quer fazer uma degradação muito drástica, porque a gente tem medo. Então, agora a gente está otimizando também o processo de degradação, o processo analítico no nosso laboratório, tentando ver se a gente consegue melhorar a degradação sem perder plástico, né? Que é o que a gente fez também no INCTA, e estudou um pouco mais, só que a gente estudou para amostras de água, né? Porque a gente foi lá e 90% era matéria orgânica, então queimada vai alterar? Vai, porque queimada é uma fonte muito grande de partículas orgânicas para a nossa atmosfera, tá? Então, fica difícil, tá? Escola deve ter tapete de EVA, tem um monte de coisa, trabalhinho de EVA, de fato. Pamela, respondi sua questão, porque as outras, acho que da Paula eu já tinha falado antes, a gente já discutiu, Adriana também. Respondeu sim, muito obrigada. Adriana e Pamela aí, que eu falei as últimas coisas, se quiserem completar alguma coisa. Daí a Beatriz perguntou do equipamento, a Ana falou, na verdade, é um sistema que mimetiza, né, essa barreira interface ar líquido, tá? Ele não é chamado ALI, né, a sigla, o ALI é a sigla para Air Liquid Interface, né? É um sistema que permite mimetizar essa barreira, tá? E aí, cada equipamento, esse equipamento que eu mostrei para vocês em específico era da Vitrocel, tá? Mas é uma empresa, e aí eles produzem, tem várias empresas que produzem aí esse sistema de interface ar líquido, tá? Várias não, né? Acho que 2 ou 3 eu encontrei, inclusive a Universidade na Suécia, agora não me lembro qual delas, estava trabalhando tinha um grupo que fez um sistema piloto e aí estava agora começando a vender um sistema como esse. Só que, no fim, ficava mais caro do que o próprio comercial da Vitrocel. Solo microplástico no sistema? Dá, podemos pensar em solo, tá? Desde que seja partícula, a gente pode pensar na adaptação. A questão é, né, como ele mimetiza inalação. Não que o solo não seja uma importante fonte, na verdade, a gente teve que cerca de 20% a 30%, dependendo da época do ano, né, das partículas na atmosfera aqui de São Carlos são provenientes do solo, tá? Então, poderia ser o solo, a ressuspensão do solo pode ser uma ressuspensão de microplástico, pode ser uma fonte de microplástico. Então, dá, qualquer coisa, mas o foco do sistema é mimetizar a inalação, tá? Mimetizar, na verdade, não inalação, mas essa exposição
de maneira a expor as partículas, né? Porque quando a gente está falando de expor a solução, que é o que a gente costuma fazer para análise toxicológica, mesmo quando está pensando em matéria da atmosfera, isso limita um pouco no quão fidedigno vai ser, tá? Aí a Camila falou do solo por causa dos processos agrícolas, sim. Tá, acho que o resto... Laboratorial. Oi, desculpa. Comentar em relação ao que você falou, porém, lança uma dúvida, né? Você tem algum controle específico para quem trabalha com microplásticos atmosféricos que difere do pessoal que trabalha com solo, água? Tem alguma especificidade? Então, na verdade, o sistema ele vai ser para a parte de exposição, né? Das partículas. E aí, a gente está pensando em como a gente exporia por inalação, né? Por inalação. Então, o solo pode ser também que a gente consiga fazer aquilo ali, mas misturar solo com a partícula ali, tentar ver, e depois extrair partículas da atmosfera com microplásticos e tentar ver, são tentativas, né? Porque, de fato, a gente vai inalar a partícula do solo, mas ela foi para a atmosfera, então, não sei. Pode ser, pode ser. É um outro, como vai ser essa quebra das partículas do solo. Só que aí é isso, né? É o que a Camila falou, você vai misturar solo mais microplástico. Não necessariamente aquelas partículas, né, Walter, que já estão ali no solo, como elas estão misturadas, como é essa mistura, como vai quebrar e como vai ser essa exposição, né? Pode ser que varie significativamente na hora que você jogar num sistema como esse, né? Então, para ressuspender dá, exato. A CETESB, aí eu acho que, pronto, se alguém quiser, daí acho que são todos muito, várias observações, né, no chat. Eu acho que você cobriu todas. Aí depois o Washington perguntando da CETESB. A CETESB tem sistemas de coleta de material particulado, assim como os que a gente tem usado, tá? Não que eu saiba que eles estejam trabalhando com alguma coisa específica para microplásticos. Tá? E o Fábio fez uma última pergunta, que foi a mesma amostragem pode ser utilizada para NPs e HPAs? Sim, a gente tem usado o filtro de fibra de quartzo, sim, que porque hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, nanoplásticos e microplásticos, a gente tem usado o filtro de fibra de quartzo, que permite que depois a gente possa, por exemplo, colocar num sistema de pirólise, num sistema de análise de total organic carbon, né, a análise de carbono orgânico total, então, para ver quanto tinha de carbono ali naquela amostra, sem que a gente precise passar por um processo anterior, né, porque outros filtros, na hora que a gente colocar nesses sistemas que vão queimar mais que 800, né, 600 graus aí, que a gente precisa, né, para a volatilização dessas amostras, se a gente colocar outro tipo de filtro, pode ser que alguns a gente tenha problema. E o de fibra de quartzo e o de fibra de vidro, que são os mais adequados para esse tipo de coleta, né, Fábio? São os mais usados normalmente, são os que a gente tem usado, tá? Para microplásticos e nanoplásticos, e a gente viu que é bastante adequado. Tá? Eles têm uma quantidade, uma porcentagem de coleta bem efetiva, né, o filtro de fibra de quartzo, assim como o de vidro. A gente não tem usado de vidro, que seria mais barato, só por essa limitação de depois poder botar num pirolizador, né, porque aí eu vou queimar todo o meu filtro, e aí eu vou ter uma outra fonte de analito ali. Acho que
Postei uma pergunta para você, que é quanto custam esses filtros? A gente pagou, eu acho que da última vez que nós compramos, foi R$ 2.000, 25 filtros de fibra de quartzo, acho que foi 2.000, 25 de filtros de fibra de quartzo do grande, tá? Como a gente também usa o sisteminha pequeno, a gente acaba... E a gente cortou, tem o sistema pequeno, mas ele fica mais caro, então a gente tem um cortador de filtro adequadíssimo, maravilhoso, no mesmo diâmetro, então a gente pegou e comprou do grande, cortou, para usar, né, no pequeno, no de menor volume, de médio volume. O de grande volume, a gente usa esses R$ 2.500 aí. E qual é o poro desse 25 filtros, tá? Então, ele não tem poro definido. Esse tipo de sistema, a coleta, ele seleciona o tamanho de partícula baseada em impacto de partículas e outros sistemas, não é uma questão de porosidade, tá? Então, ele não tem tamanho de poro definido. Alguns deles, né, você até acha, mas não é o importante. Tá? Não é o importante. Então, a gente compra filtro de fibra de vidro e filtro de fibra de quartzo sem definição de tamanho de poro. Agora, quando a gente quer trabalhar com outro sisteminha, que aí a gente faz o fracionamento por tamanho de poro, né? Aí a gente usa policarbonato, teflon, que a gente tem o tamanho de poro definido. Mas aí é um sistema de fracionamento de partículas diferente. Esse é por impacto, é por velocidade, é um tamanho de furo que o próprio sisteminha tem, tá? Essa seleção é diferente. Legal. Mais alguma dúvida? Vocês viram? Aproveitamos bem a Roberta aqui, hein? Gente, se vocês quiserem, né, deixa eu já falar antes que a gente esqueça, né, Walter? Eu vou colocar aqui meu e-mail, mas é bem simples. Podem me mandar e-mail, a gente pode colaborar sim. Eu tenho tentado. O Walter falou: tem sido reconhecida aí pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo tudo. Eu realmente agradeço. O Walter também está lá no grupo, né, nessas discussões e até mais efetivamente. Mas o que a gente faz, né, Walter, é para tentar contribuir aí com um tratado que seja mais adequado. Então, a gente está sempre à disposição para cooperar, tá? A gente está com uma certa limitação aqui, obviamente, na parte mais biológica desse sistema, então a gente tem uma limitação para trabalhar, porque, óbvio, né, trabalhar com célula, tecido, tem que ser tudo mais controladinho, mas o sistema está aqui, está à disposição, a gente pode cooperar, e a parte de atmosfera também, eu sei que eu acho que o Walter pode falar melhor essa parte de solo, né? Mas assim como para solo, para atmosfera, os trabalhos são muito escassos, né? Talvez por causa dessas limitações de tamanho a gente tem que trabalhar com nano e etc. Então, a gente tem feito aqui, eu não conheço muitos grupos também no Brasil que têm feito a parte atmosférica, e se quiserem colaborar, eu estou sempre à disposição. Meus alunos aqui sofrem com isso. Não, eles adoram, porque eles ganham, assim, coisas sempre, e a orientadora deles fugindo de vez em quando. Legal. E a gente tem aqui na disciplina, os alunos que estão aqui e os alunos que vão assistir a visita ilustre depois, porque a gente não pôde ficar. Sim, nem todos podem participar, eu sei. Mas aí vai aparecer biólogo aí, dando pitaco para você. Sim, isso é legal. A gente está com uma bióloga no nosso laboratório, também tem ajudado bastante. Legal. Mais alguma dúvida? Deu 1 hora de visita ilustre aqui, a gente não quer abusar da Roberta. Tranquilo, gente. Mas estou à disposição também para continuar respondendo dúvidas. Legal, ó. Eu que agradeço pelo convite e pela participação de todos vocês. Aí, muitas palmas para a Roberta.
Abram a câmera para falar obrigado, tia Roberta. Isso! Eu tenho investido muito em ir para escolas, né? Aí o mais legal foi o André que me perguntou da otimização. Agora que ele abriu, eu já sabia. Eu tenho ido em escolas, aí até foi engraçadíssimo, porque eu fui na escola do meu sobrinho, eu não quero que minha tia venha aqui. Depois a gente começou a fazer as coisas sobre, aí ele, essa é minha tia Roberta, aí todo mundo, tia Roberta, então a gente tem investido também. E depois eles chegaram em casa, Walter, e disseram, mamãe, não pode usar copo, tem que usar só esse copinho. Tia Roberta deu de presente do laboratório com a escola, tá? Então, estão vendo? Tem que começar ali a tia Roberta. Que legal. Ó, agradecemos a tia Roberta, então. E, bom, obrigado, vou parar a gravação. Eu que agradeço. Senhores, Vamos para a Roberta, obrigado a todos. E vamos nos pedindo, então. Muito obrigada, gente. Qualquer coisa, estamos aí para conversar. Obrigada. Obrigado, Roberta. A disciplina está à sua disposição. Te agradeço a participação. Obrigada. Para a gravação.